E aí, gente, é isso aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar parte 2 sobre teoria da informação quântica, ou Quantum Information Theory. E a gente vai falar sobre 5 teoremas, né? Então, esses teoremas também, tanto experimentos quanto provas, eles vêm do fim dos anos 90 até mais ou menos 2010, a origem dos teoremas, tipo, quando eles foram escritos pela primeira vez, ou até antes. Só que alguns experimentos podem vir depois, né? Mas os teoremas, ele também são dessa área aqui, mais ou menos, em questão de datas, né? Bom, aqueles outros que a gente viu, tem várias aplicações, só que não são chamados no contexto desses aqui. Pode ver que todos aqui começam com no. Obviamente o teorema da não clonagem não está aqui porque a gente já viu, mas todos eles são chamados de no-go theorems, ou... não tem como traduzir isso bem, mas todos eles indicam uma impossibilidade. Então, no-go theorems, se eu colocar aqui, por exemplo, em azul, no-go theorems. Colocar dessa forma significa uma impossibilidade, algo que não pode ser feito, né? E todos esses têm várias implicações e estão extremamente importantes porque eles limitam a computação quântica em vários aspectos, né? O resumo do primeiro, que é o No Teleportation Theorem, ou teorema da não teleportação, né? E tem a ver com a impossibilidade de comunicação superlúmica, né? Você enviar dados, informação mais rápido que a luz. Diz que não é possível converter uma sequência de bits de informação para bits clássicos. Ou seja, é óbvio que na teoria da informação clássica, né, você usando computação clássica normal, que é usada no seu celular, no seu computador, ou no que for, ondas de rádio, enfim, em zeros e uns, você tem como clonar. Que, obviamente, isso é até importante para diversos tipos de formas de estruturas de envio de informação. Porém, na computação quântica, o teorema da não clonagem diz que estados não podem ser clonados. Então, vamos supor que eu pudesse, por exemplo, então eu vou pegar aqui, por exemplo, em vermelho. Vamos supor que eu tivesse em cima um conjunto de informação e ela está em estado quântico. E aqui eu vou colocar Q, né, de quântico. Vamos supor que eu convertesse para informação clássica. Então aqui informação clássica, eu vou colocar C. Aí eu poderia clonar. Então eu poderia criar uma cópia. E a informação seria a mesma. Então no processo de informação eu converteria isso daqui para clássica, mas é impossível você fazer isso com estados puros, principalmente. Então você não consegue clonar. Então é um ponto importante. É, que ele violaria o no cloning theory, né? Se fosse possível converter para estado clássico, a teoria da não clonagem era só se converter para estado clássico e acabou. Então, esse paper do Nehoran, do Zandri, mais recente, fala sobre esse tema de 2023. E esse tema também é chamado de no telegraphing, né? Eu acho no teleportation melhor. É porque, normalmente, o teorema da teleportação quântica normalmente também poderia se chamar de telegraph, né? Mas, enfim, eles falam sobre esses dois juntos, né? E aí, por exemplo, eles vão falar, esses dois no-go terms, que é o tema da não clonagem e não teleportação, dizem ser equivalentes. Então, é, que se esse daqui fosse verdade, então significaria que o teorema da não clonagem é incorreto, né? Porque tem uma forma de você clonar. Se existe uma forma, então invalidaria, né? Então, dado um conjunto de estados quânticos S, né? De C de 1 até N, esses estados podem ser perfeitamente clonados se eles podem ser perfeitamente telegrafados. E aí, isso só em uma situação onde eles são puros e ortogonais. Puros não, perdão, mixos. E ortogonais. Que estados. Isso aqui é uma coisa importante. Estados quânticos puros, que é diferente de mixos na questão prática. Eles podem ser clonados se eles forem ortogonais, mas normalmente eles não são. É muito difícil você conseguir estados puros. Então, por isso que é impossível. Então, é uma coisa importante.
Aqui S sendo clonado significa um processo de mapeamento entre duas cópias. Foi telegrafado significa que na desconstrução do processo que mapeia, ele vai para informação clássica. Como eu disse anteriormente, né? Na teleportação quântica, você não tem uma teleportação de verdade. Você tem, vamos supor que eu tenho informação vindo de A até B. Então, eu vou enviar essa informação e você tem um estágio de reconstrução dessa informação. Então, aqui você reconstrói uma coisa chamada Quantum Tomography, por exemplo. Vou colocar aqui M, o QT, na verdade. QT, Quantum Tomography, por exemplo, e aí você reconstrói esses estados com a chave correta, né? Para enviar informação de A até B. Mas não é teleportação, tecnicamente. É uma reconstrução da informação, na verdade. E esse paper, por incrível que pareça, ele fala sobre uma coisa chamada optimal cloning, optimal, né? Ou clonagem óptima. Seria você pegar estados mixtos, que estados puros são impossíveis de serem clonados, né? Mas você pega estados mixtos, perdão, com perfeição, estados puros é impossível de ser clonado. Você pega estados mixtos e tenta meio que, entre aspas, não vou falar purificar eles, mas você tenta, mesmo que seja tudo embaralhado, os seus zeros e uns que você tá marcando, você tenta pegar a informação de uma forma mais acurada possível. Vamos supor que seja, por exemplo, 0, 1, 1, 0, e você originalmente tem tudo embaralhado, e você tenta corrigir esses erros, não por algoritmos de correção de erros, mas na própria experimento, e você tentar, no experimento, tentar corrigir, por exemplo, aqui era pra ser 0, você corrige por 0, aqui era pra ser 1, você corrige por 1, aqui tá certo, aqui tá certo. Você corrige isso daí, né? Então, é um algoritmo, né? Eles vão dizer, né? Existe um oráculo quântico O e um conjunto de estados quânticos S, tais que S podem ser de forma eficiente clonados, né? Então, é optimal cloning. Mas não há procedimento telegráfico eficiente em relação ao teleportar um de um lado para o outro, né? Além disso, não há procedimento telegráfico em que a reconstrução seja eficiente, então permitiremos que a desconstrução seja limitada, né? Então, eles argumentam nessa questão, né? E até quando eu li esse paper, inicialmente, eu achei que era estranho isso. Como assim? Que isso violaria o teorema da não clonagem, né? Se você tem uma forma de clonar estados mixtos de alguma forma, não perfeitamente, mas tentar resolver esse problema, então o teorema da não clonagem ia ser inútil, né? E tem esse paper do Werner, que foi talvez o primeiro, ou um dos primeiros sobre esse tema, que integrou esse tema. Clonagem óptima, agora de estados puros, não é nem de mixos, né? Então você tem algoritmos que tentam, da melhor forma, clonar estados puros usando diversos métodos, né? Por exemplo, embora o No Teleportation Theorem declare impossível determinar o estado quântico pelos dados clássicos obtidos em uma medição, ou seja, você não consegue transformar bits de qubits, né, para bits clássicos, é claramente possível determinar estados quânticos por uma série de experimentos. Então você tem vários experimentos estatísticos que buscam resolver esse problema. Você tem uma, entre aspas, optimização da informação que você está trafegando, né? Eles vão dizer também, né? Na verdade, de acordo com a interpretação estatística, o estado quântico nada mais é que uma codificação matemática de dados. Então, se você consegue interpretar bem esses dados, talvez seja possível reconstruir essa informação, né? Portanto, deve ser possível construir dispositivos que tomem vários sistemas quânticos preparados de forma idêntica, como entrada, façam a medição, determine a matriz de densidade usada, e você consegue fazer o optimal cloning, né? Como é definido esse problema, né? Não é possível clonar estados quânticos, então não é possível clonar estados quânticos, isso é óbvio. Mas, entretanto, né, todavia, você pode atingir resultados com uma certa taxa de fidelidade, né? Fidelity. Então, é óbvio que é impossível clonar, mas você consegue tentar achar formas de tentar conseguir algo próximo. E eu vou mudar a cor aqui.
do que eles chamam de cópias aproximadas, mas não perfeitas, porque perfeito é impossível. Seja por decoerência, por várias coisas nesse contexto, né? E tem esse paper, bem recente, 2023, recebido em fevereiro, não sei se foi publicado em 2023 ou 2024, que fala sobre isso usando uma coisa chamada Quantum Optical Neural Network. Então é inteligência artificial para resolver esse problema, porque é um problema algorítmico, né? E também experimental. Então você quer, de alguma forma, tentar fazer aquele processo que eu falei, né? Você tem uma sequência de bits original e você tem agora a sequência toda cagada, né? E você quer corrigir esses erros, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente essa é a rede neural deles. Tem os inputs com relação aos parâmetros do estado do sistema. Você tem todo o sistema que faz essa optimização, né? Obviamente não pode ser 100%, mas busca a curiosidade, né? Não sei se isso vai dar certo, né? Isso aqui é só um paper. Isso aqui é totalmente... se vai dar certo ou não, mudaria bastante as coisas nesse tema, né? Aqui é o que é chamado de Fidelity Heatmap, que é o quanto de fidelidade você tem nesses qubits ao longo do tempo, que é importante, como eu já vi anteriormente. E esse foi o No Teleportation Theorem, ou seja, você não consegue... Se você não pegou tudo direito, totalmente, é, em resumo, você não pode converter qubits dos quânticos em clássicos, né? O que permitiria a clonagem. Agora o segundo teorema, né? No Communication Theorem, que afirma que durante a medição de um entanglement é impossível um observador transmitir informações a outro observador. E aqui vai para a relatividade, né? De Einstein. Independentemente de sua separação especial. Ou seja, se fosse possível fazer isso, teria comunicação não local, né? Teria informação trafegando mais rápido que a luz. Esse daqui é um no-go theorem, que tenta dizer que comunicação mais rápida do que a luz, né? Violando a causalidade da relatividade tá errado. Então, você tem, como a gente viu anteriormente na outra aula, a gente vai ver posteriormente, que a relatividade, teoria quântica, elas não estão em contradição. Da forma que Deus criou, elas não se contradizem. Elas têm o princípio da complementariedade, Bohr, né? Nesse contexto, em relação a como a causalidade funciona e como elementos não locais funcionam. Vai dizer, né? Essa conclusão preserva o princípio da causalidade, mecânica quântica, e garante transferência de informações que não violem relatividade especial. E se isso fosse descoberto na época que Einstein estava vivo, né? Talvez ele aceitasse. Teoria quântica no formato de Bohr-Heisenberg, que é a interpretação de Copenhagen, da mecânica quântica, né? Então, o que Einstein chamava de spook action at distance, na verdade não é ação estranha à distância. Que na verdade, até o momento, em nada violou a relatividade especial em relação à velocidade da luz, né? É um limite. É um no-go theorem, de certa forma, né? Tem esse paper que ele fala sobre essa questão, sobre comunicação que não é mais rápida que a luz, só que ele resume o tema em vários aspectos, né? Com a Asher Pérez de Israel e o Daniel Termo, do Canadá. Eu não vou entrar em detalhes. Esse paper, na minha opinião, é um paper que é obrigatório se você quer entender esse tema. Mitigação de relatividade, teoria de campos quânticos e computação quântica. Mas ele vai dizer algumas coisas interessantes que eu vou notar aqui, né? Livros textos padrões, né, na mecânica quântica vão dizer a você que as quantidades observáveis são representadas por operadores hermitianos, né, que a gente vai ver posteriormente, com detalhes, né. E esses valores fazem possível que os eigenvalues, que é a soma, é o trace, né, do seu sistema, que é a soma dos elementos na diagonal da matriz, e a probabilidade de detectar esses eigenvalues, né. Então esse lambda que você quer detectar, basicamente é o trace da matriz, pela entropia de von Neumann, que é pra você entender direitinho como esse sistema tá comportando, né. Vou desenhar de uma forma bem chula, né, mas quer entender esse sistema, como ele
Você quer entender os estados do sistema ao longo do tempo. Obviamente você não consegue prever eles usando probabilidade, que nem na física clássica newtoniana, né? Mas você pega as probabilidades de densidade e simula no computador, né? É dado por essa equação aqui. Quando o estado é puro, o sistema quântico é observado. Quando o mixo, não necessariamente, com mais sofisticação a incluir estados mixtos, a probabilidade pode ser escrita dessa forma aqui, né? E aí ele fala, né? E eu coloquei essa questão, né, aqui. Combinar relatividade com a teoria quântica foi tryhard inicialmente. Combinar relatividade e a teoria quântica não é apenas uma questão técnica, ele vai dizer, né? Já que é toda citação do artigo que tá embaixo, tá? Sobre como formular as leis dinâmicas. As ontologias dessas teorias são radicalmente diferentes. Lembra do princípio da complementariedade de Bohr, né? As duas coisas se complementam nesse contexto, né? Espaço-tempo e relações não locais. A teoria clássica afirma que campos, velocidades se transformam de uma maneira definida e que as equações do movimento de partículas e campos se comportam de forma covariante entre si, né? Comutativa. Pelo outro lado, as funções de onda não são definidas no espaço-tempo, mas no espaço de Hilbert. Eles não se transformam covariantemente quando há intervenções de agentes externos, especialmente decoerência, que pode vir de temperatura, umidade, interferências eletromagnéticas, enfim. Ele cita, tô citando porque eu não sabia dessa citação anteriormente, mas ele fala sobre o paper do Wisner, de como ele foi submetido para um jornal conhecido chamado Transações IEEE, que eu já usei várias vezes, sempre tem artigo bom lá. Então, em 1970, não foi aceita porque era um paper, na verdade, de física, né? Então, isso daqui mostra, quando você vai submeter um artigo, né? Tem que ser no jornal certo, né? Porque a revisão de pares, a pessoa que vai revisar já tá no networking ali daquela empresa de publicação do jornal, tem que ter as pessoas certas, né? Porque se ela não entender o que tá acontecendo, talvez não aceite o paper, né? Então demorou muitos anos por conta disso, talvez, né? Porque foi submetido inicialmente pro Jornal de Ciência da Computação. O fato simples e óbvio é que a informação deve ser transportada por objetos materiais, quantizados ou não. Portanto, as medições quânticas não permitem nenhuma informação seja transmitida de forma mais rápida do que a luz, né? Que aparece numa coisa chamada funções de Green. Eu tenho que fazer um vídeo. Primeiro eu tenho que entender melhor as funções de Green, né? Eu tenho que fazer um vídeo sobre as funções de Green. Ele foi. Esse aqui é uma perícope aqui dentro dessa aula, né? O Green, ele foi um cara, até eu vi um vídeo da gringa nesse contexto, né? Ele desenvolveu algumas funções que são extremamente importantes para a relatividade, relação ao comportamento de partículas em alguns contextos, equações diferenciais escrevendo elas, né? Chamada funções de Green, né? Tem vários contextos de aplicação, seja para partículas individuais, enfim. E que foi feito por alguém que, na verdade, não se formou, acho que com mais de 30 anos, né? Tinha vários filhos, trabalhava num emprego diferente, estudava matemática por hobby. Por anos ele estudou por hobby enquanto trabalhava, cuidava dos filhos, que tinha muitos, né? E com uns 30 e poucos anos, cara, ele entrou na universidade. Com pouco tempo ele escreveu um livro, né? Não sei se antes ou depois. Acho que depois ele escreveu um livro. E fala dessas funções de Green aqui, que são extremamente importantes para a relatividade. E em todo curso de física, né? Mais pra frente você aprende isso daí. Então, isso é extremamente importante porque é um exemplo, né? Porque estilo Van Gogh, né? Van Gogh começou com 27 anos a realmente praticar a pintura, né? E com também a ajuda do seu irmão, né? Que fornecia o dinheiro pra ele. O irmão dele era de uma galeria de arte. E fornecia dinheiro pra ele conseguir só focar em pinturas, né? No fim ele fez mais de 2.000. E depois depois que ele faleceu, né? O irmão dele também, as pinturas ficaram com a esposa do irmão de Van Gogh. E no fim ela conseguiu viver, realmente, não sei se os descendentes até da família, netos, enfim. Netos não, porque não teve, né? Mas anteriores, né? Essas pinturas. E o Green é a mesma coisa, né? Ele escreveu um dos livros mais importantes aí, na época. Mas naquele tempo não foi reconhecido, né? Enfim, é muito importante na relatividade.
É, e essa questão é uma teoria invariante de Lorentz, esse é o limite da velocidade da luz, né? Então, o ponto que a relatividade não permite tráfego de partículas mais rápido que a luz. Informação, né? Então, consideramos o espaço-tempo como uma arena passiva dotada de uma métrica riemanniana. Quem não sabe, a geometria de Riemann é extremamente importante para relatividade geral. Então, aqui a relatividade especial nas funções de Green, e a de Riemann e a métrica de Ricci, né, também. Ricci foi o nome. Essas duas coisas, né, são usadas para relatividade geral, né? Para você entender coisas como relatividade em buracos negros, em mecânica celestial, enfim. A gente vai falar, em vez da métrica de Minkowski da relatividade especial, a diferença entre eles é essencial, né? É necessário introduzir noções de topologia na mecânica quântica, né? Que pode ser impossível encontrar um sistema de coordenadas que cobre esse espaço-tempo, né? E aí, eu estou mostrando aqui um exemplo desse paper. Você tem aqui coisas associadas à relatividade. Então, primeiro você tem geometria euclidiana, que é a padrão, que você tem ali o seu plano cartesiano bonitinho. Aí você tem a geometria não euclidiana, então vamos supor que eu tenho um triângulo. Nessa geometria aqui, é o triângulo. O teorema de Pitágoras, por exemplo. Na não euclidiana você tem um triângulo assim, mais ou menos. Tem ângulos normais, e você pode também pegar o teorema de Pitágoras aqui, pode ter relações diferentes em relação a ele. Aqui é não euclidiano, né? Nessa parte é não euclidiano, e aqui euclidiano. E a geometria não euclidiana é que descreve a física na prática. O Minkowski Space ele funciona em geometria não euclidiana. Relatividade geral funciona com geometria não euclidiana, numa coisa que é chamada de grupo de Poincaré, que inclui a geometria de Lorentz, inclui Minkowski Space, inclui esse grupo de Poincaré, né, chamado, como é chamado, né? Todas as questões da relatividade e questões associadas à conservação de energia, né? E aí foi adicionado posteriormente na relatividade geral por David Hilbert e por Einstein, a geometria de Riemann. Todas essas coisas são importantes. Talvez no futuro eu recomendo que você faça um curso sobre relatividade, né? Tem um do MIT, talvez até deixe na descrição, que eu recomendo. Então, no momento, eu não consigo dar um nesse tema. Mas eu recomendo o Theoretical Minimum, de relatividade do Leonard Susskind. Eu vou deixar na descrição o livro, caso você queira adquirir e ler, que é o melhor na minha opinião. E os próprios livros do Einstein tem uma versão técnica e uma versão mais simples também da relatividade, que é dele mesmo, e também são bem fáceis. O primeiro é bem fácil de entender. O segundo, você tem que fazer um curso pra entender depois. Pelo menos, eu pessoalmente, se eu lisse direto, eu não ia entender nada. Então, fiz um curso primeiro de relatividade, um do Leonard Susskind e outro oferecido gratuitamente pelo MIT, na página de cursos dele. É importante para que você entenda um texto geral ao redor, mas você não precisa entender isso para entender computação quântica, tá? Então, só um adendo. Aí tem esse paper, que ele é um pouco tryhard. Eu não vou explicar ele em detalhes, mas ele basicamente fala sobre 4 definições, 3 associadas à mecânica clássica e 4 à quântica, que são relações a esse paper de 1978. Em relação a predições da teoria quântica, são mostradas a contradizer 3 desses princípios, os 4 da localidade. Então, é bem interessante esse paper. Tem uma parte que eu achei interessante, né? Que ele falou sobre a interpretação de Copenhagen no final. Em conformidade com a interpretação de Copenhagen, né? O objetivo da teoria é descrever procedimentos matemáticos que não são, vale a pena buscar para entender o que está acontecendo, né? Existe sim um conflito entre a localidade e qualquer descrição do sistema quântico ou de um sistema físico, né? Mas isso não é importante. A única causalidade que conta é associada à ação causal de um observador com o outro, né? Então, a compatibilidade da teoria quântica com propriedade do princípio 4 que ele fala, né? Mostra que a localidade nesse sistema funciona. Então, ele prova que relatividade, teoria de campos quânticos com relatividade
juntos ainda fazem permanecer o princípio da localidade na questão associada à velocidade da luz, a relatividade no geral. Eu ia falar nesse caso, o teorema de Bell é menos importante porque tem uma definição diferente da localidade, né? Então, a definição dele é mais geral, para todo o contexto da teoria como um todo. O ponto de Bell é num sistema específico, que também tem aplicações. Próximo teorema, né? É o No Deleting Theorem, ou teorema da não deleção. Aprovado inicialmente pelo Aaron Kumar e o Samuel Bronstein. E ele está associado a vários temas nesse contexto, especialmente termodinâmica, né? E ele fala dessa forma, né? Aqui mostramos que a linearidade, aqui no abstract, né, que é o resumo da teoria quântica, não nos permite excluir, ou seja, deletar, perfeitamente uma cópia de estado quântico arbitrário, né? A gente vai ver o que significa essa deleção. Ele diz, embora em um computador clássico seja possível pagar informações e fazer cópia delas. Então, na computação clássica, você pode tanto copiar coisas, dados clássicos de informação. Então, você está vendo uma mensagem no WhatsApp, sem criptografia, você pode copiar ela em trânsito e pegar a informação com facilidade, que é o chamado de ataque meio indemido. Então, você tem, novamente, A, B, em outra cor, um hacker, né, chamado Eve, consegue interpretar, interceptar essa mensagem. Por isso que existe criptografia, né? Que se alguém consegue interceptar sua mensagem usando um notebook com um dispositivo, uma antena para isso, né? Ele pega a informação em trânsito de todo mundo, vê o que a pessoa tá mexendo no celular, vê tudo. Então, por isso que é importante criptografia, senhas em relação a Wi-Fi, coisas do tipo. Se alguém hackeia seu roteador, ele vai conseguir esse tipo de informação, né? Então, aqui no contexto da computação quântica você não consegue fazer isso, porque estados não podem ser clonados. No geral. Embora em um computador clássico seja possível, né? A mesma tarefa não pode ser realizada no contexto quântico, né? A informação quântica tem a propriedade única de não ser amplificada com precisão. Se alguém pudesse clonar um estado arbitrário, então usando recursos. Agora, note isso, né? Não locais. Tipo, não localidade, né? E até o momento, creio que você já lembra de todas as aulas o que é não localidade. Seria possível enviar sinais mais rápido do que a luz. Então, se fosse possível clonar estados quânticos, seria possível enviar sinais mais rápido que a luz usando a não localidade. Obviamente, na computação clássica, você não tem como fazer isso, porque ela é local. Ela tem localidade e causalidade. É óbvio que na clássica não tem como. Mesmo você copiando, não tem como ser mais rápido que a luz. Mas a não localidade, partículas entrelaçadas, no contexto da física quântica, se fosse possível clonar estados, possibilitaria, possibilitaria comunicação mais rápida que a luz, né? Eles vão dizer, né? No entanto, estados quânticos ortogonais podem ser perfeitamente copiados. Esse é um ponto importante. Puros, né? Fosse interessante até puros. Só que, no geral, nesse contexto não é possível. A gente viu sobre ortogonalidade com relação a você mede uma rotação de um estado para cima como zero. Esse comum você consegue ter uma sequência deles para representar zeros e uns. Por exemplo, aqui seria. Aqui seria, eu vou fazer aqui embaixo. 0, 0, pra cima, pra cima. O certo seria o contrário, né? Vamos supor que eu fiz ao contrário. Embora dois estados de fotos não ortogonais não possam ser copiados perfeitamente, então não ortogonais, eles podem ser copiados por um processo de redução unitária, né? Então, você entra na evolução desse sistema e tenta arrumar essas imperfeições. A informação quântica tem a propriedade única. Não poder. Peraí, eu acho que é o mesmo? É o mesmo, tá. E aí vai para uma coisa chamada Landauer Eraser Principle. O princípio de apagamento de Landauer, ou Landauer Eraser Principle, afirma que qualquer computação irreversível, com apagar um bit de informação,
requer uma quantidade de dissipação de energia que vai para esse número aqui, né? Então requer uma quantidade que é igual a esse valor aqui. Em trabalho, né? Quem lembra das aulas de termodinâmica da escola, essa aqui é a quantidade de trabalho mínima. Não é máxima, é mínima. É uma lower bound necessária física, né? Na temperatura ambiente, no contexto da temperatura ambiente, né? E como que funciona essa deleção, né? Na clássica é possível. Teoria da informação clássica. Nesse paper é falado sobre isso. Então você tem um chamado de Maxwell-Diamond. Eu já falei desse tema no canal. Um vídeo. Termodinâmica, na verdade, sobre teoria da informação. Qual que é o sistema aqui? É uma forma de tentar violar a segunda lei da termodinâmica. Então, o objetivo é você criar uma engine ou um sistema que viole a uma lei da termodinâmica que permita que você gaste menos trabalho, né? E, tipo, quebre questões em relação a o tanto de informação mínima dissipada, por exemplo, para você fazer computações no limite de Landauer, por exemplo. Controlando as partículas quentes e frias que saem desse contexto, porque as quentes estão num estado de entropia maior, né? Nós estamos movendo rapidamente. Isso vai se propagando num gás, por exemplo, até que tudo ficar no estado termodinâmico e equilíbrio. Só que vamos supor que você controle isso e você, por exemplo, aqui, vamos supor, você pega uma panela de pressão. Tem uma panela e começa a esquentar. Tem um fogo aqui embaixo. Eu posso até pôr em vermelho. Então tem um fogo aqui embaixo. Tá esquentando essa panela. Agora as partículas estão se movendo pelo aumento da temperatura muito mais rápido. Esquece a panela agora. Vamos supor que você cria um sistema que você consegue controlar, separar, fazendo as partículas passarem por uma separação que você vai colocar. Vamos supor que você consiga fazer isso. E consiga separar essa informação das partículas frias e quentes. E aí você consegue, dessa forma, fazer computação sem o trabalho em joules necessário para normalmente é usado, né? É isso. Eles vão dizer, né? Ao converter informações em energia, o Daimon, né? Esse monstro que poderia fazer isso, né? É capaz de diminuir a entropia do sistema sem realizar nenhum trabalho. Ou quase nenhum trabalho, né? Poderia dizer de uma forma mais realista, né? Perto de nada, né? Em aparente violação da segunda lei da termodinâmica. A questão é se criar essa máquina é possível, né? No caso. E em resumo, a segunda lei da termodinâmica significa que um sistema fechado ou sempre tende a crescer sua entropia, até em aberto. Então, por exemplo, normalmente é dito no universo que a sua entropia está em estado de constante crescimento. Então, entropia é a quantidade de informação no sistema. Ela está crescendo. Entre aspas, desordem. A gente usou o exemplo da panela. Opa, eu acho que eu apaguei a panela. A quantidade de entropia na sua panela está crescendo continuamente. A temperatura está aumentando. Mas no universo como um todo, isso acontece sempre. E quando você tem, por exemplo, um sistema A e B fechados, por exemplo, você tem um gás quente com frio. Eles entram em equilíbrio. Só que você está usando aqui uma forma de você não quer fazer crescer a entropia, porque aqui a entropia cresce. É uma panela comum, por exemplo. Aqui você está parando as partículas agitadas de calor das frias e você tem uma entropia que ela não cresce, violando a segunda lei. Ao abrir e fechar, agora é uma explicação, né, do próprio artigo. Ao abrir e fechar uma armadilha do tamanho de uma molécula na parede divisória, essa parede aqui, né, o Daimon coleta as moléculas mais rápidas, quentes, em uma das câmeras, e as mais lentas, frias, na outra. A diferença de temperatura assim é criada pode ser usada para fazer funcionar uma máquina térmica e produzir trabalho útil sem as leis normais de dissipação de energia necessária. Por exemplo, o princípio de Landauer disse que você precisa, para fazer computação, para jogar seu Minecraft, jogar seu GTA, ter o mínimo de. Em questões de número de bits, ter um mínimo de dissipação de energia, que é a constante de Boltzmann,
vezes vezes a temperatura, log 2. É algo assim, que a gente já viu anteriormente, né? E que, como funciona na prática, em que você tem essa separação feita no contexto experimental, e que na informação clássica você consegue deletar, entre aspas, fazer essa deleção, né? Esse princípio de Landauer de apagamento, né? Ele funciona em alguns contextos clássicos, né? Concluindo, realizamos um procedimento experimental, o que o artigo vai dizer, né? De apagamento de informações com um sistema de memória de 1 bit, feito de uma micropartícula presa em um potencial de poço duplo com pinças ópticas, como a gente vê aqui, né? Nesse paper. O procedimento utiliza uma força de arrasto externa para redefinir a memória do sistema de um estado, ou seja, apagar o conhecimento de estado anterior e perder informações. Então é uma forma de, de deleção, né? De apagar. É, talvez até violar a segunda lei, a primeira lei. Eu acho que esse estado não é destruído, né? Ele é apaga, não sei se destruído e apagado no mesmo termo, mas enfim, não sei como funciona na primeira lei da termodinâmica isso aqui. Ele vai dizer, né? Parece que não há outra opção a não ser ouvir as informações sem excluí-las. Agora a gente tava na parte clássica, agora a gente vai pra quântica, né? Ou seja, a linearidade da teoria quântica proíbe a exclusão de um estado desconhecido em troca de uma cópia. A isso chamando de princípio da não deleção, né? Ou seja, isso daqui é impossível na teoria da informação clássica, mas na quântica não. Isso que o paper demonstra. Então, não é possível fazer em relação ao teorema da não clonagem, né? Não é possível clonar nem deletar partículas nesse contexto de informação, né? Partículas da informação nesse contexto. Eles vão dizer, esse princípio é complementar ao espírito, em espírito, né, ao princípio da não clonagem. E espera-se que desempenhe um papel de fundamental na sua compreensão futura disso, né? Então, primeiro, teorema da não clonagem, teorema da não deleção. Os dois você consegue fazer na clássica, não na quântica, né? E são sobre implicações, sempre vem implicações, né? O que isso altera na nossa vida, né? Isso tem aplicações potenciais no processamento de informações, que fornece segurança intrínseca a arquivos nesse tipo de forma de arquivamento de informação. Se teoricamente se conseguisse salvar eles, tem que ser uma forma clássica, né? Ninguém pode apagar uma cópia de um arquivo desconhecido de uma coleção de várias cópias em um computador quântico, né? Então isso pode ter implicações futuras quando se puder armazenar, né? De fato. Normalmente é armazenado de forma clássica no momento, né? No computador híbrido. Então, basicamente isso. Eu ia terminar essa aula aqui, mas eu vou continuar. Basicamente, a gente tem mais dois pra terminar. E primeiro é No Broadcasting Theorem. Tem o Jaws aqui, por exemplo, que é bem conhecido. Hughes, outros autores. Então, esse daqui é um pouco diferente, né? Eles vão dizer, né, no abstract, né? Mostramos que dado um estado misto, é diferente de um puro, né? Geral para um sistema quântico, não há meios físicos para transmitir esses estados para dois sistemas quânticos separados, mesmo quando o estado só precisa ser reproduzido marginalmente nesse contexto, né? Estados mixtos não comutativos não podem ser transmitidos nesse contexto, né? Esse é o ponto desse teorema, né? E a generalização dele estende o teorema padrão de não clonagem para estados puros, né? Então, esse é o tipo de coisa que não pode ser feita por conta do teorema da não clonagem em relação à transmissão de informação nesse contexto. Então, eles vão explicar aqui com mais detalhes, né? Você tem um 7A, pode ser transmitido quando estados comutam. Nós não precisamos de um ancila, né, auxiliar. A gente sabe que estados puros não podem ser clonados. Então, como que você faria essa transmissão, né? Pegaria a informação do seu sistema, os eigenstates, de forma ortonormal. E aí você teria aqui uma equação que define esse sistema nesse contexto.
e define esses estados que não comutam nesse contexto. Então, eu creio que a maioria desses teoremas, o no teleportation, esse que é o no broadcasting, o outro que é o no deletion, né? Theorem, todos eles se completam em certos esquemas, né? Somente inicialmente o teorema da não clonagem, né? O teorema da não clonagem, ele meio que implica esses teoremas implicitamente, né? Então, é, o ponto é que isso também tem implicações também na questão de você não ter comunicação mais rápida que luz. Tudo também tá nesse contexto. Da computação quântica não é violar a relatividade, né? E agora a gente vai pro último, que é o No Hiding Theorem. Tem aplicações chamadas de paradoxo da informação do buraco negro, né? Que eu já vou falar rapidamente aqui. Um paper do Braunstein e do Patch, inicialmente. Embora já teve outras questões associadas a isso. Então vamos lá. Considerem agora um estado quântico arbitrário, misto ou potencialmente emaranhado, né? Entrelaçamento quântico, que é codificado em espaço de Hilbert. Que é a forma que a gente descreve esse sistema por meio de um processo unitário, né? Que descreve a evolução desse sistema. Suponha que esse processo de codificação oculte completamente as informações sobre o estado nesse espaço de Hilbert, né? Então você não consegue achar essas informações com clareza. Provamos que a informação oculta está totalmente codificada no restante do espaço de Hilbert. Então, a informação não se perde aqui. Não tem uma violação do que é chamada da primeira lei da termodinâmica, né? A gente viu geralmente a segunda. A primeira lei diz que estados, o sistema como um todo, a informação não pode ser destruída. Matéria, átomos e quarks não podem ser destruídos, eles podem ser transformados, né? Mas pode falar, mas como não? Eu posso pegar um papel e queimar. Porque esse papel, ele não foi destruído completamente. A sua estrutura é molecular, por conta do fogo, né, agindo sobre ele, foi dissipada. Talvez você queime no nível. Eu recentemente, por exemplo, fui fazer arroz, esqueci a. Eu fui fazer, deixei a água fervendo. Eu esqueci a água fervendo. Esqueci que eu ia fazer arroz. Eu tava no computador novamente, né? E aí, eu deixei tanto tempo lá, quando eu voltei, eu senti o cheiro de queimado. Só que tinha bastante água. Pra fazer bastante arroz. E a água tinha evaporado completamente, cara. Aquele monte de água sumiu. Evaporou, obviamente. Tava deixando o fogo médio, né? Então, a água ela não simplesmente desapareceu. Se fosse um sistema fechado, né? A gente tava no sistema aberto. Fosse um experimento com um sistema fechado estilo Lavoisier. É, as partículas de água estariam ali dentro ainda. Completamente no estado gasoso. Ela não foi deletada. Ela foi. Como é um sistema aberto, eu não tenho mais acesso a ela, porque misturou com um monte de coisa no ar. Mas essa questão da conservação de energia em massa, né? Lavoisier. Eu lembro até da primeira vez que eu vi isso de um professor de física, né? Na escola. Em outras palavras, agora com o teorema, né? Provamos que, diferentemente da informação clássica, a mecânica quântica permite apenas uma maneira de ocultar completamente um estado quântico arbitrário de um dos seus subsistemas termodinamicamente, né? Movendo-o para outro sistema, subsistemas, ou seja, a informação no contexto da teoria da informação quântica não pode ser deletada também. Você pode falar, mas ok, o é, primeiro, primeira lei da termodinâmica já diz isso. O ponto é que tem uma coisa chamada, chamado paradoxo da informação do buraco negro, que uma das versões tem várias versões, tá? Eu vou falar algumas. Eu vou usar a explicação que eu já ouvi do Leonard Susskind. A explicação de Hawking, né, que foi o cara que inventou esse tema, ele disse que na informação ao cair no buraco negro, vamos colocar verde aqui.
tem uma informação, partículas caindo no buraco negro. Hawking, ele escreveu um paper que eu não tô citando aqui, a gente pode falar posteriormente, em que... Porque isso aqui é muito importante pra ciência da computação também. Você não sabe, física e ciência da computação, principalmente no contexto da computação quântica, são extremamente mutuamente relevantes, né? Então partículas caem aqui, vamos supor que tá sugando uma estrela. A informação aqui, ela é retirada no que é chamado de Hawking Radiation. Então é uma informação termodinâmica que é pedida do buraco negro, né? E você tem formas visuais de ver isso aí. Só que tem algumas opções. A opção de Hawking é que a primeira lei da termodinâmica, então vou colocar a primeira lei, First Law, então, que a primeira lei da termodinâmica é que estados não podem ser destruídos, é violada aqui. A gente tem uma generalização, que é a primeira lei. As 4 leis da termodinâmica, que tem a Zeroth Law também, elas são generalizações. Todas as leis são generalizações na física, né? Em alguns momentos particulares, elas podem ser violadas. Por exemplo, quarks, em alguns aspectos, em experimentos, violam a relatividade especial. Isso significa que a relatividade especial está errada? Não. É uma violação, porque a relatividade especial é uma generalização da natureza, né? A primeira lei também. Principalmente a primeira lei. Só que a conservação de energia na física é um tema muito importante. Você tem grupos de Poincaré, o teorema... Primeiro e segundo teorema de Noether. Também é sobre conservação de energia. Você tem variantes que se cancelam para a conservação de energia na física. Que é extremamente importante o primeiro e o segundo teorema de Noether. Talvez a gente vê posteriormente. Só que essa informação sai. Então vamos supor que a gente pode representar essa informação em zeros e uns. De fato a gente pode. Vamos supor que seja 10 elevado a 15 bits de informação. Opa, eu vou colocar 15. E caíram nesse buraco negro. É muita coisa, mas vamos supor que seja tudo isso. Depende do tamanho do buraco negro também, enfim. Caíram aqui. Ou isso daqui vai ser totalmente destruído, o que não é claro, porque você tem a radiação sendo solta. É como se colocasse, cara, um monte de feno numa fornalha e o que saísse era fumaça. É isso. A informação foi transformada. Uma opção, ela foi transformada, ela foi deletada completamente, então essa informação você não consegue recuperar. Vamos supor que eu mando um raio de luz ali, eu tenho entanglement nesse sistema, vamos supor, eu estou fazendo uma suposição. E aí eu quero saber se essa informação que eu clonei, que eu enviei pra cá, eu vou conseguir pegar essa informação na radiação de Hawking. Então eu tenho, vamos supor, um medidor aqui, que é o ECM. Tem a informação A sendo enviada. Ela vai ser transformada, vou chamar de B. E eu quero saber como que vai ser isso daqui. Isso no contexto do evento de horizonte, né? Que é essa área. Desenho todo torto, mas é essa área aqui, né? Eu não coloquei evento de horizonte, eu esqueci, mas a gente vê isso aí. Que é onde a partícula vai cair e não vai conseguir mais sair. Por isso que ela ainda no evento de horizonte, que é essa região aqui, né? Um observador viu ela cair, enfim. Um observador aqui, enfim. Ela pode ser destruída, primeiro ponto, transformada, ou ela pode estar inteiramente aqui. Então, as mesmas coleção de bits aqui, a gente pode ter em Hawking Radiation. Então, ou ela foi destruída, transformada, ou ela foi preservada. A visão de Hawking é que ela é destruída, parcialmente transformada, talvez. Mas quando a gente tá falando de destruída, que a gente perde totalmente a informação, a gente não consegue mais saber a informação. No que esse teorema, que é o No-Hydrogen Theorem, ajuda a gente a entender mais sobre a paradoxo da informação no buraco negro. Em particular, tem sido especulado que pelo menos algumas das informações que caem no buraco negro, codificadas pela matéria e a radiação, podem ser encontradas nas correlações entre a radiação de Hawking, que sai do buraco negro, e o estado interno do buraco negro, ou radiação da época tardia. Enquanto a caracterização semiclássica de Hawking da radiação do buraco negro foi precisa, provamos que a informação quântica sobre... Eu não consegui traduzir isso, né? Matéria caída fica totalmente distante. Então, infalling matter não pode ser escondida nessas correlações. Então ele está dizendo,
No processo de informação cair aqui e sair em Hawking Radiation, por exemplo, sugando uma estrela, enfim, não importa. Você tem. Vou explicar de uma forma simples. Dois canais em que um é escondido. Nesse canal você tem uma parte aqui que é escondida, vamos supor. Então a informação é preservada, embora não necessariamente aparente. Talvez. Por isso hiding. Creio que essa é a interpretação correta. E uma coisa que é uma implicação na ciência da computação e criptografia, né? Uma das coisas que você primeiro aprende na criptografia, que por sinal é difícil pra caramba. Eu fiz uns cursos de criptografia no passado no Coursera e é bem difícil. Um dos primeiros é o One-Time Pad. Não lembro quando foi inventado, se foi no ano 2000, mas enfim. Não, foi em 1917, parece. Que é uma forma, por exemplo, você tem uma informação, hello, oi, hello, Davi. Você tem uma forma de você esconder essa informação em valores ASCII, né? Caracteres. Então você tem uma mistura desses dois de uma forma que a informação é codificada em talvez até caracteres hexadecimais. Então você tem uma coleção de valores hexadecimais que escondem informação. É o algoritmo One-Time Pad, né? Qual é a questão? Eles dizem que em computação quântica, totalmente quântica, isso aqui é impossível. Então é uma das aplicações da teoria. Tem um experimento que eu não vou discutir, eu só vou dizer que existe, que é tentando dizer que isso daqui funciona de verdade, em 2018. Embora parece que foi aplicado em 2007. Na verdade, eu acho que não citei esse paper certo, né? Eu vou deixar na descrição certinho a citação desse paper. E não naquele, mas no anterior. Não nesse daqui, mas no paper anterior que a gente viu. Quer dizer, né, uma declaração robusta desse resultado leva a uma formulação severa do paradoxo da informação do buraco negro. Duas coisas, né? Ou a unidade falha, ou as previsões semiclássicas de Hawking devem fracassar. Então, ou eles estão errados, ou você tem, na verdade, questão do... na questão do buraco negro, você não tem essa questão de perda de informação. Então, você perde informação ou não? Da forma. Outro ponto, o no-heading theorem descarta rigorosamente qualquer terceira possibilidade que a informação escape do buraco negro, mas seja ainda assim inacessível. Ou seja, ao sair em Hawking Radiation, isso daqui não pode ser acessado, enfim, não pode ser provado, poderia experimentalmente, talvez, se fosse possível experimentar, fazer experimento assim, que essa informação é preservada. Por que isso? Pois está oculta em correlações entre a radiação semiclássica de Hawking e o estado interno do buraco negro. Então, o no-heading theorem diz que você tem correlações ocultas na radiação e no estado interno desse sistema. Basicamente era isso. A gente viu 5 no-go theorems, então impossibilidades. Isso lembra bastante metamatemática, né? Teorema da enclopia de Gödel, décimo problema de Hilbert, coisas que não podem ser feitas na matemática. Tem coisas que não podem ser feitas na computação quântica, né? Exatamente. E na física quântica como um todo. Você vê como esses temas, eles se entrelaçam, né? E tem uma palestra em vários lugares. Eu vi uma no Simon Institute, uma conferência sobre teoria da informação na física. E teve uma palestra que tanto o Leonard Susskind quanto o Scott Aronson fez. Talvez até põe na descrição. Em que eles escrevem esse tema com mais detalhes, né? Então eles explicam com detalhes teoria de informação em buracos negros, né? Com base nessa palestra e artigos que eles escreveram juntos, eu falei sobre esse tema ano passado. Vou deixar na descrição os artigos dele também. Pra vocês irem além do que eu falei aqui, que é bem simples comparado às coisas que tem nesse tema, né? Então, posteriormente, a gente também vai ver parte 3 dessa série, em que a gente vai ver mais sobre outros teoremas importantes. Então era isso. Até o próximo episódio.